Boa noite. Hoje nós vamos estudar Mateus 24, de 15 a 31, baseado no comentário de Mateus do reverendo Hernandes Dias Lopes. Vamos fazer uma oração? Vamos orar pedindo a bênção de Deus para esses conteúdos que serão vistos e apresentados. Vamos orar pedindo para que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor providenciasse para nós, segundo a tua provisão, porque nós cremos num Deus provedor, um Deus que sabe de todas as coisas, que controla o mundo, controla as nações, controla todos os governantes do mundo. Obrigado, Senhor, porque acima de tudo a tua igreja está em tuas mãos. E todos nós que fomos escolhidos em Cristo estamos nas suas mãos. E ninguém pode arrebatar-nos das mãos do grande e todo-poderoso Deus. Obrigado, Senhor, que descansemos em tuas promessas, que descansemos em tudo aquilo que diz a sua palavra, que descansemos na tua graça gloriosa. Abençoe esse estudo, que ele possa servir para alertar o teu povo, para edificar a sua igreja. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos ler Mateus 24, de 15 a 31. Então, o texto, Mateus diz assim, versículo 15: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás, para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E é isso que tem acontecido. Os dias estão sendo abreviados. O tempo está passando muito depressa. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí o texto continua dizendo o seguinte: vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, do Oriente ao Ocidente. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. E aí, Jesus explica como será a sua vinda. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu
com poder e muita glória. Veja que Jesus está dizendo aqui que todos os povos da terra vão se lamentar. E vão ver o Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Só para recordar o que está escrito em Mateus de 1 a 14, o que nós vimos foi o seguinte: os sinais classificados por temas e não pela sequência dos versículos. Vocês vão perceber isso na ordem da exposição. E o que nós vimos? Em primeiro lugar, sinais que mostram a graça de Deus. O evangelho vai ser pregado. Não é? O evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso é graça. O evangelho está sendo pregado. Missionários estão sendo enviados ao mundo. Veja como Deus anseia. E como diz Pedro, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso ele envia os seus missionários ao mundo para que o evangelho do reino seja pregado. Em segundo lugar, sinais que indicam oposição a Deus. Jesus cita 4 sinais que indicam oposição a Deus e seu povo, como vemos a seguir. Isso nós estamos estudando, já estudamos na aula anterior. Primeiro, a tribulação, aí estão os versículos. A vinda de Cristo será precedida por um tempo de profunda angústia e dor. A apostasia está acontecendo já. É significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. E o que isso leva? Isso leva à apostasia. Pessoas estão sendo enganadas. Pessoas estão sendo afastadas dessa doutrina, do verdadeiro evangelho. Então, esses falsos profetas, essa multidão de gente falsa chega justamente para prejudicar alguns e fazer com que alguns apostatem da fé. Né? Em terceiro lugar, a depravação moral. E a gente vê isso, a gente vê pela televisão, a gente vê pela pornografia. A iniquidade vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. O amor esfria quando a energia espiritual fica ressecada ou é esfriada por um vento maligno ou venenoso. Então isso tem acontecido, o amor tem se esfriado. E o anticristo? O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que é Deus. Ele se levantará para perseguir o mundo. Ninguém resistirá ao seu poder e autoridade. Ele irá perseguir, matar e controlar. Então, é isso que vai acontecer. Bom, em terceiro lugar, há sinais que indicam o juízo de Deus. Né? Vamos ver esses 3 sinais aqui. O primeiro sinal são as guerras. A destruição de Jerusalém foi o começo do fim. O grande tipo e a antecipação de tudo o que acontecerá quando Cristo vier no último dia. A derrubada de Jerusalém foi um fim, mas não o fim. E Jesus diz: vede, mas ainda não é o fim. E ao longo da história tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Registram-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. É só a gente olhar a história, não é? Olha só, houve mais tempo de guerra do que de paz em todos esses anos.
Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas. A Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, ceifou 60 milhões de vidas. Hoje, falamos em armas atômicas, nucleares, químicas e biológicas. O mundo está em pé de guerra. Temos visto irmãos lutando contra irmãos e tribo contra tribo na Albânia, Ruanda, na Bósnia, em Kosovo, na Chechênia, no Sudão e no Oriente Médio. Agora, olhem também as guerras tribais, as guerras na África, as guerras étnicas na Europa e na Ásia, guerras religiosas na Europa. Guerras. Vocês perceberam o número de guerras que tem aumentado vertiginosamente? Esse é o primeiro, as guerras. Em segundo, os terremotos. Né? No ano de 46, depois de Cristo, a cidade de Laodiceia, Herápolis e Colossos foram submergidas por um grande terremoto. Em 79, Pompeia foi destruída. Ao longo dos séculos, os terremotos sacudiram a Terra. De acordo com a pesquisa geológica dos Estados Unidos, foram registrados, vejam só, de 1890 a 1930, 8 terremotos. De 30 a 1960, 18 terremotos. De 60 a 79, 64 terremotos catastróficos. Vejam como vai aumentando. De 80 a 1996, mais de 200 terremotos dramáticos. Aconteceram terremotos no Chile, muitos no Chile. Terremotos na Guatemala, terremotos no México. Procurem aí. Pesquisem quantos terremotos têm acontecido nos Estados Unidos. O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. No século XX, houve mais terremotos do que em todo o restante da história. Isso é algo para se pensar. A natureza está gemendo e entrando em convulsão. O aquecimento do planeta está levando os polos a um derretimento que pode provocar grandes inundações. E em terceiro, fomes e epidemias. A fome é um subproduto da guerra. Gastamos hoje mais de $1 trilhão com armas de destruição. Vejam como alguns países investem mais em armas do que em comida. Esse dinheiro resolveria o problema da miséria do mundo. A fome hoje mata mais do que a guerra. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição das riquezas. Vejam isso. Olha para a Índia. A Índia tem, segundo a Forbes, os homens mais ricos do mundo na Índia. Mas também tem uma população pobre, carente, que passa fome. Veja essa contrariedade aí, né? Enquanto uns acumulam muito, outros passam fome. A fome alcança quase 50% da população do mundo. Interessante isso, né? Crianças e velhos, com o rosto cabisbaixo de vergonha, com o ventre fuzilado pela dor da fome estonteante, disputam com cães lazarentos os restos apodrecidos de comida nas feiras. E aí Jesus passa a falar da segunda vinda, após esses 3 sinais. Então, a segunda vinda será da seguinte forma. Veja só. Em primeiro lugar, a segunda vinda será repentina. Cristo virá como um relâmpago e como um piscar do olho, o faiscar de uma estrela, o dadejar da cauda de um peixe. Ninguém poderá se preparar de última hora. Quando o noivo chegar, será tarde demais para buscar azeite para encher as lâmpadas. Viver a vida despercebidamente é uma loucura. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Esta pode ser a sua última oportunidade. Já é meia-noite, o noivo em breve chegará. Você está pronto para encontrar-se
com ele, a segunda vinda é repentina. Irmãos, não é hora de se afastar da igreja. Muito pelo contrário. A palavra nos exorta a falarmos aos irmãos para congregarem, porque o juiz está às portas. Jesus está vindo e, infelizmente, tem gente se esfriando. Os eleitos não podem esfriar, eles não vão esfriar, porque nós vamos avisar. Os avisos estão sendo dados para que as pessoas despertem. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 5. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Então, a segunda vinda será repentina, mas ela também será gloriosa. Né? Será uma vinda pessoal, visível e pública. Todo olho o verá, como diz Apocalipse. Não haverá um arrebatamento secreto e só depois uma vinda visível. Sua vinda é única. Jesus aparecerá no céu. Ele estará montado em um cavalo branco, como diz Apocalipse capítulo 19, de 11 a 16. Ele virá acompanhado de um século celestial. Virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Descerá nas nuvens, acompanhado de seus santos anjos e dos remidos. Ele virá com grande esplendor. Que grande, que gloriosa, que maravilhosa a segunda vinda vai ser. Ansiamos pela segunda vinda. Ansiamos pela segunda vinda. Não é? Então a segunda vinda, ela vai ser repentina, ela vai ser gloriosa e ela também será vitoriosa. E é interessante o contraste entre o ajuntamento dos abutres para devorar a carcaça podre e o ajuntamento dos eleitos de Cristo na grande convocação ao som da trombeta pelos seus santos anjos. Jesus virá para arrebatar a igreja. Os anjos recolherão os escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. É o que está escrito. Os eleitos de Deus serão chamados. A Bíblia diz que, quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como um corpo incorruptível, poderoso e glorioso, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aquele dia será um dia de vitória. Será um dia glorioso. Jesus virá também para julgar aqueles que o traspassaram. Ele virá julgar vivos e mortos. Aqueles que escaparam da justiça dos homens não poderão escapar do tribunal de Cristo. Naquele dia, o dinheiro não os livrará. Naquele dia, o poder político não os ajudará. Eles terão de enfrentar o Cordeiro a quem rejeitaram. Naquele tribunal, os ímpios serão testemunhas que se levantarão contra eles. Suas palavras os condenarão. Suas obras os condenarão. Seus pensamentos os condenarão. Seus pecados escreverão a sua sentença de morte eterna. Como nós precisamos tomar cuidado. Como precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Como nós precisamos estar atentos. E a palavra de Deus nos exorta. Como temos que estar atentos. Precisamos de toda forma estarmos alertas para o que diz a palavra de Deus. Vamos orar? Irmãos, Jesus está vindo. Sua vinda será repentina. Sua vinda será gloriosa. Sua vinda será vitoriosa. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, alerta a tua igreja. Que o Espírito Santo incomode essas vidas para que estejam todos os dias alertas
para a vinda do Senhor. Senhor, perdoa os pecados. Não é hora das pessoas praticarem pecados. Não é hora das pessoas estarem cada dia mais se depravando. Não é hora das pessoas estarem cada dia mais longe dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, quem é justo, pratica a justiça. Quem é santo, santifique-se cada dia mais. Porque o Senhor está às portas. Ele está vindo. E como será majestosa essa vinda de Jesus? Que todos nós estejamos preparados. Alerta o teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja, para que esteja cada dia mais pronta para receber de forma gloriosa o Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos alerte a cada dia para essa vinda maravilhosa de Jesus.